backstage, né, vamos falar assim, tá? Mas aí, conforme for, a gente vai fazer o possível para que essa transmissão venha a correr tudo bem, tá bom? E que você possa ser abençoado esta manhã em nome do Senhor Jesus. Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Quero que você aproveite aí na sua casa esse momento especial que nós temos. Nós temos feito esses cultos já há um tempo. Acredito que os irmãos já estão familiarizados já com a maneira que nós estamos, adorando ao Senhor através da internet, já que não podemos estar na igreja, pelo menos até a segunda ordem. Não sabemos até quando que isso vai durar, mas a verdade é que nós estamos vivendo este momento aí de isolamento social e é necessário todos os cuidados e precisamos também obedecer às autoridades competentes, né, conforme foi decretado aí que não pode haver cultos, pelo menos não tendo aglomerações de pessoas. Enfim, vamos ver até onde isto vai encaminhar. Enquanto isso não caminha, nós temos aí o auxílio da internet, a tecnologia que nos ajuda muito. E isso é muito bom, porque pelo menos assim nós podemos nos conectar, né, através da internet, através do Facebook, do Instagram ou outras redes sociais também. Mas eu quero convidar você para que nós possamos orar da sua casa. Aproveita aí, chama aí o seu vizinho, chama aquele irmão que você sempre convida para estar na igreja, agora ele não vem. Acho que é o seu momento para ele poder estar assistindo um dos cultos juntamente com todos nós, amém? Mas eu quero convidar você para nós fazermos esta oração inicial. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor por alguns instantes. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, queremos te exaltar e te glorificar, ó Deus, por toda a bondade, por todo o teu amor. Senhor Deus, tu és o Deus forte, Criador dos céus e da terra, e não há outro Deus além de ti, Pai. Nesta manhã de domingo, Senhor Deus, nós nos reunimos, Senhor Deus, reunimos através da conexão pela internet, através, Senhor Deus amado, dessa transmissão que ocorre nas redes sociais. Mas nos reunimos para louvar teu santo nome, para glorificar teu santo nome. A ti é dado toda a honra, a ti é dado toda a glória, Senhor Deus. Somente ao Senhor é merecedor de todo louvor, ó Pai. Portanto, Senhor Deus, eu peço a ti que o Senhor nos direcione, que o Senhor, Deus amado, nos capacita, que o Senhor, Deus amado, ó Pai querido, venha visitar a cada família, Senhor Deus, aonde elas estiverem. Senhor Deus amado, Pai querido, entra na sala, Senhor Deus, no quarto, aonde essa pessoa estiver, Deus amado, assistindo essa transmissão do culto desta manhã, aqui da nossa Igreja Cristã Celeiro de Deus, e assim também como muitas outras igrejas que têm, Pai, têm transmitido os seus cultos. O que pedimos, ó Pai, é a tua bênção sobre o casal, a tua bênção sobre a família, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa dar saúde física, mas também saúde emocional nesse período de pandemia, onde muitas pessoas, Senhor Deus amado, Pai querido, têm tido crises de ansiedade, têm tido, Senhor Deus amado, Pai querido, crises de pânico. Mas, Senhor Deus, maior é o Senhor em nossas vidas. E pedimos, ó Pai, que o Senhor dê paz ao coração deste teu filho, que o Senhor dê paz ao coração dessa tua filha, que o Senhor dê paz ao coração dos jovens, Senhor Deus amado, Pai querido, dos adolescentes. Senhor Deus amado, é um momento novo que temos vivido, Senhor Deus, na humanidade. O mundo foi abalado, Senhor Deus amado, Pai querido, por conta desta doença. Mas nós confiamos nas tuas promessas, nós confiamos em ti. E sabemos, Senhor Deus amado, Pai querido, que o Senhor está sim no controle de todas as coisas. E que coisas que acontecem, ó Pai amado, acontecem por sua permissão. Nós não entendemos a sua maneira de trabalhar. Nós não entendemos a sua forma, Deus amado, de se comunicar por muitas vezes com o mundo. Mas sabemos, ó Pai, que por toda a extensão da Bíblia, Senhor Deus amado, de Gênesis, Apocalipse, nós vamos encontrar que tudo que o Senhor queria era se comunicar com o homem. Mas os homens, Deus amado, preferiram amar mais as trevas do que a luz. E recusaram, Senhor Deus amado, ó Pai querido, o Senhor. E preferem, Senhor Deus, viver nas suas paixões carnais. Mas, Senhor Deus, eu quero louvar a Ti, porque aqui há crentes, Senhor Deus amado, que ainda Te busca.
ainda há os remanescentes, ainda há aqueles que se importam, Senhor Deus amado, Pai querido, em colocar o Teu reino em primeiro lugar, buscar o Teu reino em primeiro lugar e a Tua justiça. Senhor Deus amado, ainda tem aqueles, Senhor Deus amado, Pai querido, que não se contaminou com a comida deste mundo, mas que foi transformado, Senhor Deus, pelo poder da Tua palavra, e que tem sido restaurado, e que tem sido, Senhor Deus amado, capacitado pelo poder do Espírito Santo e através do Espírito Santo. Senhor Deus, esta manhã eu te peço, fica conosco, seja conosco, nos direciona. Queremos prestar um culto de louvor e adoração ao Senhor, um culto de louvor e adoração para honrar o Teu santo nome, para engrandecer o Teu santo nome, como fazíamos todos os domingos aqui neste espaço, aqui na igreja, neste salão. Mas agora, Senhor Deus amado, cada um no seu lar, cada um na sua casa, mas não deixaremos, Pai, de dizer que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus forte e tremendo, Pai. E eu oro em nome do Teu Filho Jesus Cristo, pedindo a Tua bênção e a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Nós vamos estar louvando algumas canções. A Maiara já está se posicionando ali. Eu vou para cá, enquanto a irmã Sandra vira a câmera. E nós vamos estar cantando ao Senhor. E eu quero te convidar também a estar louvando o nome do Senhor. Amém? Vamos receber a irmã Maiara, que também vai estar falando um pouquinho, para não ficar falando muito. A paz a todos que estão nos acompanhando. Vamos louvar, adorar ao Senhor nessa manhã, uma manhã fria, mas eu acredito que mesmo aí no aconchego do seu lar, você vai poder sentir a presença de Deus e ouvir a voz de Deus falando com você nessa manhã. Vamos começar a louvar ao Senhor, e você vai cantar juntamente comigo aí da sua casa essa canção que diz que para nós que permanecermos firmes, há um lugar preparado, há um lugar muito distante. E como disse o apóstolo Paulo, é algo que nós não pensamos, algo que nós não imaginamos, não subiu ao nosso pensamento aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então louve conosco essa canção e declare isso. Declare que um dia você vai cantar que Ele é santo, não só aqui na terra, mas na frente dEle, vendo Ele como Ele é. Vamos louvar o Senhor. Me falaram de um lugar, de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Declare isso. Santo, Santo
Nós vamos continuar adorando ao Senhor. E você vai declarar conosco nesta canção que o que você deseja, o que você almeja é o céu. Então vamos clamar e vamos dizer: vem, Senhor Jesus, Maranata, vem, Senhor Jesus, que esse seja o seu anseio, que esse seja o seu desejo, que essa seja a sua vontade, estar no céu com Ele, estar com Ele a todo instante, em todo tempo, não importando os momentos de dificuldades, mas estar com Ele. Aleluia, declare: Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, segura em Tuas mãos, eu nada temerei. Eu nada temerei, em frente pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarei do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em Ti confiarei. Eu nada temerei, em frente pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre Tu és a minha luz, a minha salvação, em Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, segura em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bastante gente já conectado. Perdi um pouquinho aqui, porque eu estou tentando ver meu retorno. Aqui é o meu retorno, meu celular. Amém? Que Deus abençoe os irmãos que estão entrando agora, os irmãos que acabaram de acessar aí as nossas redes sociais. Que Deus abençoe vocês, mais uma vez reforçando, compartilha a nossa transmissão. Você aqui está no Facebook, está nos acompanhando no Facebook, e você que está nos acompanhando no Instagram, tá bom? Por favor, compartilhe aí a nossa transmissão, para que outras pessoas também possam ser alcançadas e também abençoadas pela oração da palavra, pela oração, pelos louvores que estamos cantando, entoando aqui para o Senhor, e também pela pregação da palavra do Senhor, que já vai ocorrer, tá bem? Mas antes, o pastor Tarcísio hoje não está aqui na igreja, né? Vocês já perceberam que ele não está fazendo o culto, ele está em casa intercedendo por nós, né? Ele, a pastora Elisa, e isto é muito bom, amém? Dessa vez ele resolveu descansar este domingo e pediu para que nós estivéssemos aqui, eu, a irmã Maiara, tá bom? O irmão Humberto, que está trabalhando aqui nos bastidores, a irmã Sandra, que foi por alguns minutos aqui pedestal, já que nós tivemos alguns problemas aqui com a transmissão, mas em tudo Deus é bom. Nós aprendemos a sempre glorificar e agradecer o nome do Senhor, amém? Então, justificando aí o pastor Tarcísio, que deve estar conectado com a gente aqui. O pastor entrou, meus anjos, chegou a ver aí, não sei se você viu, pastor Elisa, mas é bênção de Deus, tá bom? Deve estar por aí já nos assistindo. Não fez nenhum comentário aqui, mas com certeza está acompanhando essa transmissão, tá bom? Vamos para a palavra de Deus. Eu vou dar um tempo para você ir lá pegar a sua Bíblia, se você não pegou. Quem está usando o celular aí, provavelmente, para poder assistir a transmissão, não vai poder usar o celular, então vai ter que usar o celular de outra pessoa para poder pegar a Bíblia. Se não, pega aí a Bíblia, a palavra do Senhor. Vamos estar meditando esta manhã. Vamos ouvir a voz do Senhor Jesus, a voz de Deus falar aos nossos corações. Pega a palavra em suas mãos. Glória a Deus. Tem bastante gente entrando, bastante gente compartilhando, mandando mensagem. Não dá para responder todo mundo, amém? Mas a gente consegue, de alguma forma, acompanhar um pouquinho aqui os irmãos. Que Deus abençoe a todos. Continua orando por nós, continua orando pelo seu pastor, continua orando por cada obreiro, por esta igreja, continua orando pela nossa nação. Temos vivido um cenário aí de muita briga na política, de muita dor, porque muitas pessoas têm perdido seus parentes por conta dessa epidemia, esse vírus chamado Covid-19, né? O coronavírus, essa evolução do coronavírus. Continua orando por todos nós, tá? Você que está com a sua Bíblia na mão, se você já pegou, abra lá na carta aos Hebreus, no capítulo de número 12. Eu quero ler alguns versículos com os irmãos. A partir do versículo de número 22 do capítulo 12 da carta aos Hebreus. Eu pretendo ser breve, mas também preciso ser bem didático hoje. Vou com muita calma para que a palavra de Deus se faça entendida, para que eu possa externar e falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para que esta manhã eu pudesse ministrar ao seu coração. Amém? Hebreus capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo de número 22. Eu já esperei bastante tempo, acho que você não vai precisar mais pegar aí a sua Bíblia, e eu já vou fazer a leitura da palavra de Deus, tá bom, irmãos? Que nos diz assim: mas chegaste ao monte, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial,
e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeitei ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido o reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus, agradável, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém? Quero mais uma vez convidá-los a orar a Deus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, daí onde você está. Vamos falar com Deus. Querido Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, Senhor Deus, nós queremos louvar Teu santo nome, Te agradecer, Te exaltar e também Te glorificar, ó Pai. Esta manhã nós já iniciamos este culto do coração, cantamos 2 cânticos de louvor e adoração a Ti, mas sabemos que este momento é um momento importante, porque o Senhor é agora que fala, Senhor Deus, em nossos corações, através da Tua palavra, através da pregação da palavra. E portanto, Deus, eu Te peço uma vez mais, usa-me, ó Deus, capacita-me para esta obra ao qual o Senhor me chamaste, para que eu possa transmitir e anunciar o Teu Evangelho que nos traz a graça, que nos traz a misericórdia, que nos traz o perdão, mas que também nos traz a justiça. Pai amado, Pai querido, ser conosco, abençoa esta família, abençoa este Teu filho que me ouve neste momento. Abençoa ele, Senhor Deus, dando discernimento, abrindo o coração dele e o entendimento dele, Senhor Deus, para que a Tua palavra possa fazer morada e que ela possa transformar a vida dos Teus servos, Senhor Deus. Eu quero Te louvar mais uma vez, Te exaltar, Te glorificar. Que eu diminua, mas que o Senhor cresça, Deus amado. Que eu desapareça e o Senhor apareça, Deus. Tudo é para a Tua honra, tudo é para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Como de costume, se você quiser ir da sua casa, pode aplaudir o nome do Senhor Jesus, para a gente tentar manter aquela rotina da igreja, né? Aquela liturgia que nós sempre temos na igreja, amém? Mas eu tenho certeza que muita gente não aplaudiu, então nós vamos dar sequência aqui. Antes de a gente entendermos esse texto, como eu disse anteriormente, pretendo ser bem didático e preciso ser bem devagar com você aqui esta manhã. Mas eu preciso te cercar de algumas informações importantes acerca da carta aos Hebreus. Primeiro, que há uma discussão teológica de quem é a autoria da carta aos Hebreus. Algumas pessoas vão dizer que a autoria é de Paulo. Paulo foi quem escreveu esta carta, mas outros vão discordar desta afirmação. Não sabe dizer exatamente quem poderia escrever a carta aos Hebreus. Particularmente, eu lendo aos Hebreus, pela forma escrita, Paulo ele escrevia muito de uma forma, me fugiu a palavra, mas ele usava muito a forma retórica. Ele usava muito de perguntas nos textos e essas perguntas já meio que retórica, já respondendo. Tem problema no som?
Som. Glória a Deus. Amém? Nos perdoe, teve um probleminha aqui no som, um chiado, tá bom? Mas retomando, Paulo escrevia as suas cartas de uma forma retórica. Ele fazia perguntas, ao mesmo tempo já respondia, ou às vezes nem precisava responder, a resposta já era meio que encaminhada. Então há aparência na forma escrita da carta de que Paulo foi o autor dessa carta aos Hebreus. Contudo, por uma questão talvez de ética e comportamento teológico, posso dizer assim, para não desagradar nem os que afirmam que é Paulo que escreveu e nem os que afirmam que não foi Paulo, eu vou sempre tratar essa carta como o autor. Sempre vou dizer o autor aos Hebreus, para que nós possamos decorrer o texto que nos foi lido. Uma das características desta carta, e que se assemelha muito ao apóstolo Paulo, é que Paulo usava por muitas vezes os jogos esportivos da sua época para aplicar algum ensinamento, ou para poder fazer uma alegoria, um exemplo, para nos dar as condições espirituais de como nós deveríamos viver e prosseguir juntamente com o nosso Deus. O capítulo 12, ele tem essa mesma linguagem de figura. E eu quero que você da sua casa acompanhe a leitura da palavra do Senhor. E eu quero te convidar a ler o versículo 1 do capítulo 12 da carta aos Hebreus. E o autor vai iniciar dizendo o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Observa que o autor aos Hebreus usa a palavra corramos, uma linguagem muito usada pelo apóstolo Paulo também, para exemplificar alguma coisa que ele queria trazer, alguma mensagem que ele queria falar acerca da palavra de Deus, da doutrina cristã. E o autor dos Hebreus faz essa mesma analogia. Ele diz: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ele dá um exemplo de um jogo esportivo, que é a corrida, que acontecia naqueles tempos. Lembrando que os romanos e os gregos, eles eram muitos ligados aos jogos das suas épocas, aos jogos esportivos das suas épocas. Isso, havia vários jogos esportivos, havia lutas feita de forma esportiva, além da corrida, entre outros jogos esportivos também. E aqui ele está usando essa linguagem esportiva para poder aplicar o ensinamento a nós. Primeiro, ele fala sobre uma grande nuvem de testemunha. Nós estamos rodeados sobre uma grande nuvem de testemunha. Como os jogos aconteciam em um estádio e as pessoas se sentavam ao redor para poder ver, ele traz esta linguagem para nos dizer que nós também estamos cercados por nuvem de testemunha. Porém, há uma observação a fazer aqui. E a observação é o seguinte: ele inicia o versículo dizendo, portanto, nós. Significa que ele está dando continuidade. A palavra portanto nos dá o significado que ele está dando continuidade ao assunto. E os irmãos, pelo menos os que leiam a Bíblia e que estão me acompanhando aqui, sabem que em Hebreus capítulo 11, o autor vai descrever sobre os heróis da fé, vai falar sobre a fé. E é isso que ele está aplicando aqui. Ele está dizendo que esta nuvem de testemunhas é o exemplo desses personagens que ele cita no capítulo 11, sobre o quão eles foram, insistiram na sua fé, creram na promessa, creram na palavra de Deus e ficaram firmes com as suas fé intacta. É claro que o autor aqui não está dizendo que esses mesmos personagens que ele cita no capítulo 11 estão ao nosso derredor assistindo a nós neste momento. Mas a linguagem, que o sentido real é que esses homens que ele cita no capítulo 11, Moisés, Abraão, Davi,
entre todos os outros homens que ele fala que são os heróis da fé, nos serve de testemunha para nós continuarmos a acreditar e não desfalecer na nossa fé. Ele está dizendo que estes homens, eles nos testemunham que Deus é capaz de nos sustentar em meio a situações de caos e de dificuldade, mediante a fé que temos para com Ele. Por isso ele usa esta linguagem, que nós estamos rodeados de nuvem de testemunha. Então a primeira coisa que o autor aos Hebreus tenta fazer aqui é estimular aos leitores dessa carta, para onde esta carta foi enviada, para que eles continuem e persistem em andar nos caminhos de Deus, a ser fiel a Deus, a ter uma vida piedosa com Deus. Por isso que ele está usando esse estímulo. O primeiro estímulo que ele usa é ao testemunho daqueles que outra hora também tiveram as suas carreiras, tiveram as suas corridas, assim como Moisés também correu, usando aqui uma linguagem esportiva, assim como Davi também teve a sua carreira e também correu com um propósito de vida conforme Deus o orientou, entre outros homens da Bíblia no Antigo Testamento, teve ali a sua carreira acabada, como o apóstolo Paulo fala também, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então o primeiro estímulo que ele está tentando nos trazer aqui é o fato de nós olharmos para essas pessoas e acreditarmos que Deus está no controle e que Ele é capaz de nos ajudar mediante a qualquer dificuldade. E eu já quero abrir um parênteses aqui e perguntar para você que está me ouvindo, por que é que você está desfalecendo? Por que a sua fé está fraca? Por que é que você se sente tão abatido? Eu quero te convidar a olhar por toda a Bíblia e trazer à sua memória que Deus foi fiel a todos estes homens, que Deus foi fiel a Davi, que Deus foi fiel a Moisés, que Deus foi fiel a Abraão, que Deus foi fiel a Salomão, que Deus foi fiel a tantos outros homens, ao profeta Elias, e o sustentou mediante as dificuldades. Assim também eu quero que você entenda que Deus é fiel na sua vida. O segundo estímulo que o autor usa aqui está naquilo que está proposto para nós. Ele disse: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O segundo estímulo é olhar para si. Assim como um atleta que ele se prepara para uma competição, ele não só se prepara para poder competir, mas toda a sua preparação traz para si benefícios próprios, físicos, saúde física, saúde mental, saúde espiritual, porque através dos seus exercícios, ele consegue de fato trazer benefícios para si. Então, o segundo estímulo que o autor usa ainda no versículo de número 1 do capítulo 12 da carta aos Hebreus, é que nós olhamos para aquilo que está proposto, para aquilo que está feito, proposto carreira, para a carreira que nos está proposta, amém? Ou seja, Deus nos confiou alguma coisa, Deus nos convidou para uma carreira, a correr esta carreira que Ele propôs a nós. Cada um de nós temos uma missão, e certamente eu e você precisamos reconhecer isso. O terceiro estímulo que ele usa está no versículo 2, que eu quero ler com vocês. Olhando para Jesus, versículo 2 do capítulo 12. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo, ou se você tiver com uma tradução mais contemporânea, ao qual pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. E aí o verso 3 ele disse: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueceis, desfalecendo em vosso ânimo. Pois bem, o que o autor aos Hebreus está dizendo no verso 2? Ele fala que nós devemos correr a nossa carreira, que nos foi proposta olhando para Jesus.
Embora ele citou aqui, né, depois, Jesus não é o menor exemplo. Pelo contrário, Jesus ele é o maior exemplo que nós temos para estimular a nossa fé. Aliás, Jesus ele é o autor e o consumador da nossa fé. Se estamos hoje assistindo essa transmissão, participando dessa transmissão, é porque Jesus em nós atuou a sua fé. Ele é o autor da nossa fé, ele é o consumador da nossa fé. Portanto, o estímulo que o autor traz aqui é que nós olhamos para Jesus. Assim como Jesus suportou a cruz, foi humilhado, foi ali açoitado, foi pregado no madeiro, mas que depois também que morreu, foi sepultado e ressuscitou, hoje Jesus se assenta à destra de Deus. O nosso maior exemplo de persistência para estimularmos a nós a ficar com a nossa fé firme é Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E no verso 3, de uma forma mais resumida, ele diz o seguinte: para que se nós, porventura, desfalecer o nosso ânimo, ou que nós enfraquecemos, que é uma possibilidade, de nós passarmos por períodos de fraqueza, e também desfalecer na nossa fé, para nós levar em consideração o que Cristo fez. Ele diz que Cristo suportou tais contradições, ou seja, dos pecados contra si mesmo. Jesus suportou o pecado que não era dele, por amor a mim e por amor a você. Então nós temos aqui 3 estímulos simbolizados em um jogo esportivo que é a corrida. E nós estamos correndo isto. Nós estamos em uma, entre aspas, competição, não uns com os outros, mas a verdade é que nos está reservado uma coroa de vitória. Paulo diz que aqueles que corriam nos estádios, corriam para conquistar uma coroa corruptível, ou seja, aquele prêmio, mas que era corruptível, não valia de nada. Mas nós não, nós estamos correndo por uma coroa que é incorruptível, em nome de Jesus. Eu quero estimulá-lo a continuar acreditando que Deus está na sua vida e que só Ele é capaz de poder suprir as tuas necessidades, seja no âmbito físico, seja no âmbito emocional, seja no âmbito espiritual. Deus é tudo em todos, é tudo em nós. Amém? Agora, uma outra linguagem que ele usa, e para nos exortar à santidade, está entre o versículo 5 ao versículo de número 13. Agora o autor aos Hebreus vai considerar a correção. E convenhamos, quem é que gosta de ser corrigido? Com certeza você respondeu para si que a correção de fato realmente ela é incômoda para mim e incômoda para você. Porém, segundo o autor aos Hebreus, a partir do versículo 5, ele vai dizer: já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? E ele diz o seguinte: filho meu, não despreza a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Ele está usando aqui um escrito lá de Provérbios capítulo 3, verso 11, que nós não devemos desprezar a correção no Senhor. E aí ele vai dizer o seguinte no verso 6: porque o Senhor corrige o que o ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então a pergunta que a gente faz: por que Deus nos corrige? Então a resposta é: porque primeiro, Deus nos ama. E segundo, porque Ele nos tem como seu filho. E eu gosto desta analogia que o autor usa aqui, porque ele traz esse símbolo, esse relacionamento entre pai e filho. Bom, eu já sou pai, talvez você que está me ouvindo ainda não é, mas você já foi filho, e por diversas vezes você foi corrigido pelo seu pai. E por diversas vezes você, como pai, corrigiu seu filho. E a correção que você trouxe ao seu filho
você entendeu que era necessário, por amor a Ele, para que Ele não pudesse, de certa forma, se prejudicar, se machucar, né, futuramente. Então, quando nós corrigimos nossos filhos, e quando fomos corrigidos pelos nossos pais, é bem verdade que, por muitas vezes, nós não encaramos isso com bom humor. Pelo contrário, nós, por muitas vezes, até não gostou e não considerou a correção. Mas há uma verdade aqui. Eu digo isso com muita veemência, né? E com muita certeza, que se minha mãe, não me corrigisse da maneira que ela me corrigiu, por muitas vezes, até com varas, ou com cinta, ou com chinelo, ou com qualquer outra coisa que tivesse na mão dela, porque mãe é mãe, e mãe não perdoa, na verdade, quando ela quer acertar, ela acerta. E pensa numa mira boa, é a mira da mãe. Você pode estar longe o que for, se ela tiver que tacar o chinelo em você, ela acerta você. Não adianta se esconder. E por muitas vezes a minha mãe foi necessário que ela me corrigisse através de palmatória. Vou usar uma palavra um pouquinho menos grosseira, porque de repente tem alguém aí do governo está assistindo e vai falar: o pastor está ensinando que nós devemos espancar os filhos. Não é isso. Mas a Bíblia deixa clara, principalmente no verso 6, que Deus corrige quem Ele ama e açoita qualquer um que Ele tem como filho. Minha mãe me corrigiu por muitas vezes. Eu quero exemplar isso aqui. Por muitas vezes eu falo isso aqui para o Miguel. Miguel, não faça isso. A nossa primeira correção é verbal. Miguel, não faça isso. É o meu filho, Miguel. Para quem não conhece e está me acompanhando, meu filho chama Miguel. Para você que me conhece, é o mesmo nome. Continua sendo Miguel. O que acontece? Eu falo para o meu filho: Miguel, desce daí. Se você continuar aí em cima, você vai cair e vai se machucar. Miguel, não põe a mão na tomada, que senão você vai levar um choque. Miguel, você não pode falar dessa forma. Miguel, você não pode comer desse jeito, ou desperdiçar comida. Ou seja, toda a correção inicialmente é verbal. E sabe como que é pai, mas principalmente mãe. Embora ele traz esse relacionamento de pai, né, de pai e filho aqui, porque o pai, nesse período, no contexto bíblico, tinha essa figura de corretiva. O pai era sempre mais duro, né? Mas a gente sabe que, pelo menos no caso, boa parte da minha adolescência foi criado pela minha mãe. Então minha mãe por muitas vezes falava: eu estou te avisando, eu estou falando para você parar. Quando eu te pegar, ou seja, minha mãe fazia promessa, e é verdade. Quando a mãe promete, pode ter certeza, ela vai cumprir. Deus, por muitas vezes, nesse relacionamento entre pai e filho, exemplificado aqui pelo autor, Ele está nos dizendo, está nos alertando, Ele está nos corrigindo, Ele está dizendo: olha, para, cuidado, não faça isso, não anda por aí, sabe? Ele está nos exortando, Ele está nos corrigindo, para que nós possamos, sabe, entrar no eixo, para que futuramente a gente não venha pagar o preço, para que futuramente a gente não venha sofrer uma consequência por causa dos nossos erros, cuja Deus já tem nos avisado. Eu sei que o meu tempo é curto, mas eu quero exemplificar algo para vocês aqui. Certa feita, me lembro isso, na minha adolescência, eu disse assim para minha mãe: mãe, eu vou ali comprar figurinha. Eu tinha um dinheiro aquele dia que eu ajuntei, porque eu lavava a louça, e toda vez que eu lavava a louça eu ganhava 25 centavos. E aí eu fui ajuntando aqueles 25 centavos, e eu lembro que eu ajuntei muita grana na época, deu uma cerca de R$2, e com esses R$2 eu ia comprar figurinha, para um álbum de figurinha, que eu não lembro qual que era esse álbum, mas eu lembro que eu queria ir. E a minha mãe falou assim: você não vai sair de casa, porque eu vou sair agora, e depois que eu voltar, aí eu vou pensar se eu deixo você ir lá comprar essa figurinha. E eu insistia com a minha mãe que eu queria ir, e ela falava: não vai, estou falando que você não vai sair, pronto. Minha mãe disse para mim que ia num local, e aí eu pensei comigo: poxa, se eu não me engano ela ia numa casa de uma das irmãs da igreja, e eu calculei o tempo dela chegar na casa da irmã, conversar com a irmã e voltar para casa. Eu falei: dá tempo de eu ir lá e comprar minha figurinha. Peguei a minha bicicleta,
meu veículo da época, né? Zerado. Montei na minha bicicleta. Não satisfeito para não ir sozinho, eu fui lá, passei na casa de um amigo, chamei ele, falei, vamos ali rapidinho comigo comprar umas figurinhas. Ele já queria comprar também. Ajuntamos a fome com a vontade de comer. Eu montei ele na minha bicicleta, ele foi montado no meu quadro. E eu desci a ladeira numa velocidade incrível. Muito diversão. E queria fazer muito rápido, porque era o tempo de eu ir lá, comprar e voltar, sem minha mãe saber. O que aconteceu? Eu caí na rua. No que eu caí, eu machuquei o braço. Fiquei desesperado, porque eu sabia que eu tinha ou quebrado meu braço, ou no mínimo ter causado ali uma lesão muito séria, porque o meu braço inchou na hora e eu fiquei com muita dor. Voltei para casa correndo, chorando, e aí minha mãe não tinha chego ainda. Sabe o que eu fiz? Deitei na minha cama e me cobri, acreditando que minha coberta era mágica, logo logo a dor no braço ia passar. Minha mãe chegou em casa, logo já achou estranho o fato de eu estar deitado na cama e coberto. Um dia quente, e eu não era de dormir à tarde, eu era adolescente, eu queria sair, brincar e correr. Minha mãe falou, o que você tem? Eu falei, nada, mãe. E gemia de dor. O que você tem? Eu falei, nada, eu estou bem, nada. Você falou, e você está aí gemendo por quê? E aí chegou uma hora que doeu tanto que eu não aguentei. Eu falei, mãe, eu desobedeci a senhora, peguei a bicicleta e fui comprar a figurinha. E aí eu caí, meu braço está doendo. E mostrei o braço para ela. Ah, não deu outro. A mãe, antes de se preocupar com a tua dor, ela vai falar o beabá. Minha mãe teve que, em outras palavras, rezar o terço para mim, inteiro, ou seja, me corrigiu, porque eu desobedeci ela, porque eu fiz isso, que ela falou que não era para eu sair, que agora bem feito, e que eu ia ficar em casa sentindo dor, porque ela não ia me levar no médico. Mas isso ela falava já arrumando a bolsa e pegando a carteirinha do convênio para me levar para o médico. Ou seja, nesse exemplo que eu usei com vocês aqui em relação com a minha mãe, assim é Deus por muitas vezes com a gente. Deus, quando Ele nos proíbe ou nos corrige de alguma coisa, Ele não quer o seu mal, pelo contrário, Ele quer o teu bem. E é isso que o autor está dizendo aqui. Quando Ele corrige é porque Ele ama. E se Ele está açoitando, claro que Deus não nos bate com vara, Ele não vai pegar um pedaço de cinta lá e vai nos bater. Mas por muitas vezes nós nos sentimos açoitados por Deus. Sabe aquela pregação dura? Talvez essa está sendo uma pregação dura para você, que a gente fala, nossa, Deus bateu hoje. Deus está batendo. Está doendo, mas eu entendo que é para o meu bem. Deus está me corrigindo. E tem uma coisa que Ele fala aqui, que eu gosto muito, que está no verso 8, que ele diz assim, mas, se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então abastardo. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, se vocês não são corrigidos por Deus, ou se vocês não levam em consideração a correção por Deus, vocês não estão sendo disciplinados por Deus, então vocês não são filhos de Deus, vocês são abastardos. Ou seja, alguém que não é considerado filho. E para entendermos melhor isso aqui, eu quero trazer esse exemplo para você. Sabe aquele filho da sua vizinha, que o menino é uma bênção, e que você é doido para corrigir ele, mas você não corrige porque ele não é teu filho? Sabe aquela criança da igreja, que é uma bênção, e por muitas vezes os obreiros olham de lado doido para corrigir, mas ele não corrige porque não é filho dele, embora o obreiro na casa do Senhor tenha autoridade para poder, como eu falo, administrar ali, cuidar da igreja, para que não haja tumulto entre outros, mas ele não pode de maneira nenhuma corrigir como um pai corrige o filho, e tampouco ele pode açoitar, mas que às vezes dá vontade, dá. Sabe aquela criança lá do seu condomínio, que vive importunando todos os vizinhos, o condomínio inteiro, aprontando, e você é doido para corrigir, mas você não corrige, e às vezes já até pensou em dar umas palmadas no menino, mas ele não é teu filho. Assim são aqueles que desprezam a correção do Senhor. Se você está desprezando a correção de Deus, tem por significado que você não é filho de Deus. Você não é, ou você não se considera, ou seja, você só quer o bálsamo de Deus, você só quer as bênçãos de Deus, as bênçãos boas de Deus, as palavras doces de Deus, você só quer o favo de mel,
mas não quer o vinagre amargo, mas você não quer a correção, você não quer o açoite, você não quer ser disciplinado por Deus. E por fim, ele usa esta figura, nessa figura de relacionamento entre pai e filho, no verso 11, dizendo o seguinte: e na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, ou em algumas Bíblias, de alegria, senão de tristeza, mas depois produz o fruto pacífico de justiça, nos exercitado por ela. O que o autor está dizendo? Que realmente, de fato, de primeira instância, a correção, ela não traz alegria para a gente. Ela não é agradável. Porém, ela produz em nós fruto pacífico de justiça, nos exercitando por ela. A correção nos traz fruto pacífico e fruto de justiça. Pois bem, o texto áureo, talvez do capítulo 12, está aqui no verso 14, que diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E eu quero que você aí na sua casa acompanhe isso na Bíblia. Observe, segui a paz com todos. E eu quero também aqui aproveitar para fazer um breve comentário. É claro que seguir a paz com todos é naquilo que depende de nós. Por exemplo, Paulo diz que no que depender de vocês, segue a paz com todos. Porque a gente sabe que tem pessoas que não querem ter paz com nós. Tem pessoas que não querem ter paz comigo, não querem ter paz com você. Porém, a Bíblia nos diz, no Hebreus, a carta aos Hebreus diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual não veremos o Senhor. Observe que no versículo 11, conforme nós lemos anteriormente, diz que a correção produz em nós fruto pacífico e de justiça. Seguir a paz com todos é fruto dessa correção que Deus nos dá. Ele nos traz paz. Ou seja, a maneira que nós nos relacionamos com Deus reflete na maneira que nós nos relacionamos uns com os outros. Eu vou repetir, porque eu gostei dessa frase, e eu creio que você também está anotando aí no seu caderno, ou não. Mas a maneira que nós nos relacionamos com Deus, reflete na maneira que nós vamos nos relacionar uns com os outros. Se Deus, em sua paternidade celestial, me corrige, e na sua correção em mim, produz frutos de paz, o meu relacionamento com o meu próximo será de paz. Se você está em paz com Deus, certamente você conseguirá andar em paz com seu irmão ou com a sua irmã. Agora, se você tem dificuldade de se relacionar com Deus, se você não gosta das correções de Deus, então pode ter certeza que você também terá dificuldade de relacionar. Além do fruto pacífico, é também nos dado fruto de justiça. E através da justificação e da justiça que Deus faz em nós, é que nós recebemos a santificação, que é pela qual nós veremos ao Senhor. Agora, eu quero trazer 2 comentários com vocês, a exemplo de que a Bíblia, principalmente aqui em Hebreus capítulo 12, não vai nos exortar. Ele vai dar 2 exemplos do Antigo Testamento. Aliás, tem uma característica muito particular do autor aos Hebreus. Ele era conhecedor, ele tinha um conhecimento tremendo do Antigo Testamento. E nós observamos na leitura dessa carta aos Hebreus, principalmente nos capítulo 11 e no capítulo 12, porque ele traz referências ao Antigo Testamento. E nesta referência que nós vamos agora observar, ele vai dar 2 exemplos aqui, da qual nós não deveríamos ser, em semelhança. Que é
está no versículo de número 16, que o autor aos Hebreus diz assim: e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú. Então, o primeiro exemplo que ele está usando aqui é o exemplo de Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. No verso 17 ele diz: porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscasse. O primeiro exemplo que o autor dos Hebreus nos dá, da maneira que nós não deveríamos nos comportar, é o exemplo de Esaú. Ele diz aqui que Esaú era um homem profano e fornicador. A palavra profano aqui, ela nos dá o sentido de que é de pessoas que não querem saber das coisas de Deus. Ela vive profanando. E Esaú, pelo que nós conhecemos a história, nós sabemos que ele não foi um homem que quis saber das coisas de Deus. Embora ele tinha o carinho do seu pai, Isaac. O texto diz que Isaac gostava muito de Esaú, mas que Rebeca gostava muito de Jacó. Mas Esaú, apesar de ser um homem, em suas características, quando fazemos a leitura da pessoa de Esaú, era um homem simpático, caçador, trabalhador, mas era um homem profano, ou seja, não estava interessado nas coisas de Deus. Já havia uma promessa de que ele não herdaria a primogenitura. A promessa era que Jacó receberia o direito de primogenitura. Isso não quer dizer que o que Jacó fez ao fato de barganhar com seu irmão esse direito, quando vendeu ali aquele ensopado, quando vendeu o seu direito por uma refeição, né, quando Jacó propôs que ele queria o direito de primogenitura, e ao lugar disso ele daria aquele ensopado, aquela refeição, isso não foi correto da parte de Jacó, porque Deus de fato já tinha dado a promessa, mas Jacó, em seu nome quer dizer suplantador, né? Em algumas traduções diz que ele era um usurpador, ou seja, era um cara que queria barganhar valores altíssimos, mas queria pagar preço baixo por isso. E ele tinha os seus erros, claro que Jacó tinha, tanto que ele paga na história pelos seus erros. Mas Esaú, ele era um homem profano, e o autor dos Hebreus está dizendo que Esaú é o exemplo que nós não devemos seguir. E que mesmo que depois que Isaac deu a bênção a Jacó, Esaú ainda tentou se arrepender, só que já era tarde. O texto, se você for ler o texto de Gênesis, capítulo 25, o capítulo 27, melhor dizer, quando Jacó vai abençoar quando Isaac vai abençoar a Esaú, mas no lugar de Esaú abençoa a Jacó, Esaú chegando depois para pegar a bênção do seu pai, quando descobre que Jacó enganou tanto seu pai quanto o seu irmão, claro, com a ajuda da sua mãe, diz que Esaú chorou amargamente, o choro dele foi um choro alto, tanto por não ter recebido a bênção do seu pai, quanto também por ser enganado por seu irmão. Houve também um choro ali de ódio pelo seu irmão, e ele tentou buscar com lágrima isso, mas já não deu tempo. O que eu quero dizer para vocês é isto: não troca o teu direito por nada, e não seja profano como Esaú foi, porque certamente vai chegar o dia em que Deus vai nos abençoar, não só no sentido das bênçãos terrestres, mas com as bênçãos celestiais, que é a entrada do céu. E nesse dia, se você não se comportar com a forma que você deve se comportar, como a Bíblia nos direciona, certamente você não vai participar dessa bênção. E aí não adianta choro, aí não adianta lágrima, porque o tempo já foi findado. Um outro exemplo que ele vai dar aqui é o de Êxodo capítulo 19. Glória a Deus, eu nem sei que hora que é, e eu estou aqui tentando correr. É de Êxodo capítulo 19. No verso 18 em diante, eu vou fazer a leitura e eu quero que você acompanhe aí da sua casa a leitura da palavra. Que diz assim, a partir do versículo 18: porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade,
Verso 19: e ao sonido da trombeta e a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se ele não falar, pediram que ele não falasse mais, porque não podia suportar o que lhes mandava. Se até o animal tocar o monte, será apedrejado ou passado como um dardo. Verso 21 vai dizer: e tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. O segundo exemplo do Antigo Testamento que o autor aos Hebreus vai utilizar é aquela passagem que Deus vai falar com o povo do Monte Sinai. E ele nos revela aqui, o autor descreve, como também está escrito lá em Êxodo capítulo 19, que o monte pegava fogo, mas havia também uma nuvem densa, escuridão, e havia uma tempestade. Se você fazer a leitura em Êxodo capítulo 19, você vai ver que realmente acontece isso. E esta visão, agora, olha só que tremendo, que Deus é esse? O próprio Deus, ele desce no cume do monte e no Monte Sinai. O próprio Deus se apresenta no monte, se assenta no monte. É claro que quando Deus se apresenta, irmão, alguma coisa vai acontecer, porque Ele é Deus tremendo, Criador dos céus e da terra. E nessa tua presença, o que aconteceu? O monte começou a fumegar. Em parte desse fogo que estava sobre o Monte Sinai, havia escuridão e trevas e tempestade. Dá para você tentar construir isso na sua cabeça? Eu não sei se teve uma ordem, se primeiro veio uma tempestade, relâmpagos, se depois veio uma escuridão, uma nuvem densa, e depois começou a pegar fogo. Mas, segundo os relatos, parece que tudo aconteceu de uma vez só. Que Deus é esse que é capaz de acender fogo no monte, trazer nuvens sobre o monte, trazer tempestade sobre o monte, e ao mesmo tempo ter trevas ou escuridão, como o Hebreus descreve aqui, como o texto de Êxodo diz também. Quão terrível é esse Deus, e quão poderoso Ele é. Essa cena trouxe medo a todo o acampamento. Todos os hebreus ficaram espantados, todos os israelitas ficaram espantados com o que viram. E não só isso, diz que soava-se uma trombeta, uma buzina que começava baixo e ia aumentando o seu volume. E o texto vai dizer que essa trombeta era a voz de Deus, e que Moisés se comunicava. E havia uma ordem que ninguém poderia se achegar ao monte, nem tocar no monte. Havia uma limitação, e que qualquer um que ultrapassasse, até mesmo o animal, seria morto. No capítulo 20 do Êxodo, no versículo, se não me engano, 18 ou 19, vai dizer, no versículo 19, vai dizer que o povo pede para que Deus pare de falar. Fala: Moisés, não queremos mais ouvir a voz de Deus. Que Deus fale com você, e você fala com nós, com a gente, e nós ouviremos você, Moisés. Foi tão aterrorizante aquela cena, que eles não suportaram a voz que falava com eles. E eles pediram para que Moisés, então, seria esse intermediador. Trouxeram medo. O que é legal dessa parte do texto do capítulo 12 é que ele vai fazer uma analogia do Sinai ao Monte Sião. Por exemplo, no versículo de número 22, ele vai dizer: mas chegaste ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos e milhares de anjos, a universal assembleia da igreja dos primogênitos, que estão escritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, ao Espírito dos justos aperfeiçoado, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Então, se do versículo 18 ao versículo 21, ele está trazendo o que aconteceu no Monte Sinai, do versículo 22 até o versículo de número 24, ele vai trazer uma referência ao Monte Sião. E eu quero informar vocês que o Monte Sião é a representatividade da cidade de Deus. Por isso que, acompanha comigo a leitura, no verso 2 diz o seguinte: mas chegaste ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial,
E aí ele, supostamente, eu acredito que ele vai dizer quem são os cidadãos desta cidade. Ele vai dizer, há muitos milhares de anjos, a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que somos nós. Ele vai dizer, cadê? A Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos. Ele vai dizer que estão escritos no céu, e a Deus que está no céu, que é o juiz de todos. Ele vai dizer que também terá os espíritos dos justos aperfeiçoados, e principalmente Jesus Cristo, que é o mediador de uma nova aliança. Então, se no Monte Sinai, que representa as leis, o povo não suportou ouvir a voz de Deus, nós, que não tivemos parte da lei e não chegamos ao Monte Sinai, mas chegamos ao Monte Sião, que representa a cidade de Deus, a Nova Jerusalém, nós precisamos ouvir a voz de Deus. E ele vai dizer isso no versículo 25 e 26. E por conseguinte, que são os textos que nós lemos. Olha o que diz o versículo 25. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se não desviarmos daquele que é dos céus. Ou seja, no Monte Sinai, quando Deus estava falando com o povo rejeitou e não suportou ouvir a voz de Deus. Porém nós, que somos participantes da Nova Jerusalém, pelo menos assim será se permanecemos na presença de Deus. Nós não podemos rejeitar a voz daquele que nos fala do céu. Se a voz que falava na terra, ou com aqueles que estavam na terra, advertindo-os, eles não puderam ouvir, então nós também não poderemos resistir à voz que nos fala do céu. Deus desceu no Monte Sinai, e do Monte Sinai falava da terra para os terrestres, para os cidadãos que estavam na terra. Eles não suportaram. Nós temos a promessa da Nova Jerusalém, e do céu Deus fala conosco, aleluia. Do céu Deus nos exorta, do céu Deus está falando com você. Não rejeite a voz do Senhor, não rejeite a correção do Senhor. O que eu acho mais interessante é essa ligação que nós temos diretamente com o céu, que só pode ocorrer mediante a Jesus, que é o que ele diz no verso 24. E na parte B do versículo 24 ele vai dizer, e a Jesus o mediador de uma nova aliança, parte A, e o sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Deixa eu explicar o que o autor quer dizer aqui com vocês, para vocês aqui, para nós, essa palavra. Ele está dizendo que Jesus é o que media nós, entre os céus e a terra, entre Deus, e nós. Ele que é esse mediador. E ele está dizendo que o sangue da aspersão, que é o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, o sangue de Jesus, esse sangue fala melhor do que o de Abel. Ele está fazendo uma analogia entre Abel e Jesus Cristo. Abel teve seu sangue derramado pelo seu irmão, Caim. E o texto de Gênesis capítulo 4, se eu não me engano, Gênesis capítulo 4, vai nos dizer que o sangue de Abel clamava, subia da terra clamando por justiça. Deus, quando se apresenta a Caim, para perguntar, falou, cadê o teu irmão Abel? E que Caim fala, por acaso sou eu tutor do meu irmão? No texto diz que Deus fala, cadê o teu irmão? Porque o sangue do teu irmão está clamando por justiça. Se o sangue de Abel da terra clamava por justiça, o sangue de Jesus do céu, aleluia, nos traz misericórdia e reconciliação com Deus. Se o sangue de Abel trouxe culpa ao seu irmão Caim, porque diz que Caim se sentiu culpado, tanto que ele fugiu, embora Deus deu uma ordem para que ele não sofresse nenhum dano, colocando em Caim uma marca,
mas ele fugiu porque se sentiu culpado, por causa do sangue do seu irmão que ele derramou, o sangue de Jesus, que por nós fomos derramado por causa dos nossos pecados, não nos culpa, pelo contrário, nos liberta, nos tira a culpa. Se o sangue de Abel clamava da terra, o sangue de Jesus clama do céu. Se o sangue de Abel clamava justiça, o sangue de Jesus nos traz reconciliação, misericórdia e graça. Se Caim fugiu por causa do sangue derramado pelo seu irmão, o sangue de Jesus nos traz reconciliação, nos traz liberdade e não culpa. Olha só, por isso que ele exorta para que nós não recusamos, não rejeitamos a voz que moveu a terra. Não recusamos a voz que do céu nos fala. E há uma profecia de Ageu, no capítulo 2, no versículo 6, que diz: esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis com as coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Aí no verso 28 ele vai dizer: por isso, tendo recebido o reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pelo qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Permita-me ler o versículo 27 em uma versão um pouco mais contemporânea, porque ela traz um sentido melhor. Segundo a versão da NVT, o versículo de número 27 vai nos dizer o seguinte: olha que interessante. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneça apenas as coisas inabaláveis. Ou seja, há uma palavra, há uma profecia de que toda a terra será abalada. Toda a criação vai ser abalada. E toda a criação também vai ser removida. A gente sabe que no fim de todas as coisas, tudo isso aqui vai deixar de existir. Porém, vai permanecer apenas as coisas inabaláveis. E aí no verso 28 ele vai dizer o que é inabalável. Uma vez que recebemos o reino inabalável, o reino de Deus é o reino inabalável. Sejamos gratos e agradecemos a Deus, adorando com reverência e com santo temor. Se o reino de Deus é um reino inabalável, e nós já participamos desse reino de Deus, nós já fazemos parte da Nova Jerusalém, pela promessa que nos é feita, mediante a Jesus Cristo, que é o mediador da nossa fé, da nova aliança para com Deus, significa que quando Deus abalar esta terra, e que tudo deixar de existir, nós permaneceremos nele, nós ficaremos firmes, porque o reino de Deus é inabalável, assim também todos nós que participamos do seu reino. Aleluia. E por fim, ele diz: porque o nosso Deus, ele é fogo consumidor. E aqui, eu já estou terminando esta mensagem, mas eu não poderia deixar de falar algo com vocês. Em toda a Bíblia, nós vamos ver que Deus, ele é um Deus que se apresenta em forma de fogo. Nós chamamos isso na teologia de teofania, que era a forma que Deus se apresentava ao seu povo. Como Deus, a palavra de Deus vai nos dizer que Deus, ele é um Deus invisível, portanto nós não podemos vê-lo. Paulo vai dizer que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Jesus, no capítulo 4, quando ele está falando com a mulher samaritana, naquele contexto ele vai dizer que Deus é espírito e se importa com todo aquele que o adora, adora em espírito e em verdade. Mas no Antigo Testamento, Deus, por muitas vezes, ele se apresentava em formas para os homens, para poder falar. E a primeira aparição de Deus no Antigo Testamento em forma de fogo, porque a Bíblia, segundo o autor de Hebreus, está dizendo que o nosso Deus é um Deus, é um fogo, que o nosso Deus é um fogo consumidor, está lá em Gênesis capítulo de número 15, quando
quando Abraão faz uma aliança com Deus, e que era comum naquela época, quando se duas partes faziam a aliança, quando duas partes elas concordavam em algum assunto, seja em sociedade ou seja em nações, fazendo aliança, se cortava um animal no meio e as duas partes deveriam passar entre esses animais. Lá em Gênesis capítulo 15, verso de número 17, o texto vai dizer que um fogo passou entre esses dois animais, fazendo sim Deus uma aliança com Abraão. Então Deus se apresenta como fogo a Abraão. A Bíblia também vai nos dizer, em Êxodo capítulo 13, como nós conhecemos, que havia uma coluna de fogo que acompanhava o seu povo no deserto. Ali é o próprio Deus, a própria representação de Jesus Cristo. A Bíblia vai nos dizer, em Êxodo capítulo 19, como nós citamos aqui, que Deus desceu como fogo no cume do monte Sinai. A Bíblia vai nos dizer, em 2 Crônicas capítulo 7, quando foi construído o templo para adoração, diz que Deus desceu sobre o templo e desceu como fogo, consumindo o holocausto que estava no altar naquele dia. Deus aparece como fogo lá em 2 Crônicas capítulo 7. Em 1 Reis capítulo 18, quando Elias vai desafiar os profetas de Baal, e ele monta lá o altar, ele clama a Deus e Deus responde com fogo sobre o seu altar. Isso tudo no Antigo Testamento. E eu ainda não citei quando Deus aparece como fogo na sarça no deserto para falar com Moisés. Ou seja, Deus é fogo também. A representatividade, a forma teofânica de Deus aparecer para o seu povo é através do fogo. E isso também se estende até o Novo Testamento. No Novo Testamento, João Batista está pregando a palavra de Deus e diz que ele batizava com água, porém Jesus Cristo viria batizando com o Espírito Santo e com fogo. Esta promessa logo aconteceu em Atos capítulo 2, versículo 3 e diante, quando estavam todos reunidos no mesmo lugar, cerca de 120 pessoas, e diz que quando eles estavam orando, de repente veio do céu um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa, e foram vistas línguas repartidas como os de fogo, que repousaram sobre todos aqueles que estavam na casa. E a Bíblia ainda nos diz lá em Apocalipse, segundo o apóstolo João, que os olhos do nosso Senhor Jesus Cristo são olhos de chamas como que de fogo. Ou seja, Deus se apresenta por muitas vezes na Bíblia Sagrada como fogo. E o fogo representa luz, representa purificação, representa também o consumo, de consumir, de deixar, de queimar e deixar a existência. O que eu quero dizer com você aqui é que hoje, pela graça do Senhor, conforme foi pregado aqui a palavra do Senhor, talvez uma pregação um pouco mais expositiva, ponto a ponto, mas eu quero dizer, aproveita que Deus ainda age como fogo purificador. Deus, no tempo da graça, sobre nossas vidas, Ele age em nós como fogo purificador, ou seja, nos purificando, nos restaurando, nos forjando, para que um dia nós possamos estar com Ele no céu. Mas vai chegar um dia que Deus será um fogo consumidor. Hoje Ele se apresenta como Deus que é fogo purificador, mas não podemos deixar e negar que Ele também é Deus como fogo consumidor. E aí? Até quando nós vamos brincar com Deus de fogo? Então não é melhor permanecermos firmes na promessa de Deus? Não é melhor sermos corrigidos por Deus? Não é melhor nós acreditarmos naquilo que Deus nos diz? Eu sei que o mundo foi abalado. Eu sei que talvez as suas motivações elas não sejam boas. Talvez você ficou desempregado. Talvez o seu salário foi cortado como de muita gente aí. 50%, 30%, 70%. Talvez você perdeu o seu emprego por causa da pandemia. Talvez essa pandemia tenha trazido para você transtornos emocionais. Mas eu quero te lembrar que Deus é um fogo consumidor, purificador. Deus está no controle. Se Deus está corrigindo o mundo, se Ele permitiu tudo isso, é porque de fato Ele quer abalar o mundo. O mundo está abalado, assim como Ele abalou as estruturas do Monte Sinai.
Mas nós que estamos em Cristo Jesus, nós precisamos permanecer, porque há uma promessa para mim e para você. Sabemos que a nossa vitória ela não é só nessa terra, a nossa vitória está no céu. Há a promessa de que nós iremos para o céu, e nós somos participantes desta promessa. E eu quero exortar-vos esta manhã dizendo: não perca a esperança, não perca a tua fé, e permita que Deus conduza a sua vida, ainda que seja com correções, e ainda que Ele venha como um fogo, mas que esse fogo arde no seu coração, te acendendo, te levantando, te restaurando, te purificando, e te ajudando a caminhar para o céu. Eu quero que você receba essa palavra em nome de Jesus. Receba essa palavra e seja abençoado em nome de Jesus, amém? Que Deus vos abençoe. E eu quero cantar mais um louvor. Aleluia. Nós vamos estar louvando a Deus. E pedindo para que você continue orando por cada um de nós. Ore pelo nosso pastor, ore pela nossa pastora. Ore pelos obreiros dessa igreja. Eu sei que as nossas atividades estão um pouquinho diferentes, mas eu creio que tudo isso um dia vai passar. Mas deixa eu dizer algo para você que está no meu coração, que Deus tem falado muito. Irmãos, não vai piorar, as coisas vão acontecer. Muita coisa ainda está por vir, mas fique firme na presença de Deus, em nome de Jesus, amém? Vamos louvar a Deus, irmã Maiara, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o seu desejo continue sendo o céu. Que você possa deixar o fogo consumidor, o fogo purificador do Senhor, purificar a sua alma, para que você possa entrar neste lugar que Ele tem preparado para você. Aleluia. É um lugar lindo, com o rio da vida. E é isso que nós vamos declarar nessa canção. Que esse seja o seu desejo, que você possa querer ir para lá, que você possa almejar ver o rio da vida. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais, lá não vai haver tristeza e dor. Nunca mais, além do rio azul. E dor, nunca mais verei o grande rio da vida, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido.
De jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor e vamos encerrar o culto agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito. Que você possa continuar buscando ao Senhor, independente das situações. Que você possa continuar procurando estar mais perto dEle e santificando a sua vida, porque logo virá o fim. O nosso Senhor está próximo, o nosso Senhor vem, e que essa seja a nossa conduta de fé. Aleluias. Santíssimo Deus e eterno Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, pelo ensinamento que o Senhor nos deu essa manhã. Deus, que possamos estar atentos, que possamos estar, Senhor, com os nossos corações abertos para Ti, que possamos estar cada dia mais apegados ao Senhor, que possamos deixar o Senhor como fogo purificador, purificar mais ainda, Senhor, as nossas vidas. A sua palavra já diz que o que está limpo se limpe mais, e o que está sujo se suje mais. Que possamos estar limpos, Senhor, e que possamos deixar o Senhor nos limpar ainda mais, para que possamos estar preparados para o grande dia. Senhor, nós chegamos até aqui porque o Senhor nos permitiu chegar, e tudo que fizemos até aqui é para que possamos ter um lindo encontro contigo nas nuvens, quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Deus, nós não te buscamos pelas suas bênçãos, e nem pelas suas mãos, e nem pelo que o Senhor pode fazer, mas nós te buscamos pelo que o Senhor é. Não te buscamos pelo que o Senhor tem a nos oferecer, mas te buscamos, Senhor, por quem o Senhor é e por tudo que o Senhor fez, para que possamos estar contigo naquele grande dia. Então que o Senhor possa fortificar a sua igreja nesses últimos tempos e nessas últimas horas, que o Senhor possa levantar a sua igreja, que o Senhor possa despertar, Senhor, a sua igreja, que ainda tenhamos, Senhor, reservas de azeite em nossas lamparinas, para que quando o noivo vier possamos estar com Ele, possamos encontrar com Ele nas nuvens. Senhor, que a sua igreja esteja preparada, nos desperta, nos levanta, Senhor. Não queremos estar, ó Deus, no meio daqueles em que o Senhor será fogo consumidor, mas queremos estar contigo, ó Deus. Então que o Senhor possa nos preparar, que o Senhor possa nos avivar, que o Senhor possa levantar a sua igreja, que o Senhor possa despertar a sua igreja nessas últimas horas. Ó Pai querido,
Entre em cada lar agora, entre em cada casa, Senhor, que está assistindo, ó Pai, este culto, e que o Senhor possa ser providência, que o Senhor possa ser solução, que o Senhor possa ser salvação dentro desse lar. Senhor, que a Tua palavra alcance, Senhor, os povos. Nós te clamamos e nós te pedimos, em nome do Teu Filho Santo e amado Jesus Cristo. Abençoa este lar, abençoa esta casa, Senhor, seja providência na despensa, seja providência no trabalho, seja providência na vida sentimental, seja providência na vida espiritual, Senhor, que o Senhor cure a alma daqueles que estão desesperados, atônitos, sem saber o que fazer, Senhor, que o Senhor seja paz dentro desse lar, que o Senhor seja, ó Deus, aquilo, ó Pai, que o Teu povo necessita, em nome do Teu Filho amado, mas que possamos estar, Senhor, despertados, para podermos ouvir o tocar e o soar da última trombeta, e o Senhor nos chamando para estar contigo, nesta linda cidade que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, abençoe cada família, cada lar, cada vida, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, amém? Deixa eu dar a bênção apostólica, que Deus abençoe a todos vocês, tá? Continua nos ajudando, compartilhando esse vídeo, amém? Em nome do Senhor Jesus, e que a paz de Deus esteja sobre o seu lar e sobre a sua família. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja conosco, desde hoje para todos sempre. Amém. Tenha um bom domingo, Deus abençoe, em nome de Jesus.